Êxodo capítulo 2, versículo de 1 a 10. Êxodo 2, de 1 a 10. As pessoas correm desses lugares na frente, mas são os melhores lugares da igreja, tá bom? Parabéns, Ana, parabéns, Fábio e Vitória, e também Cida, quiseram ver. Êxodo capítulo 2, versículo de 1 a 10. A palavra de Deus nos diz: E foi um homem da casa de Levi que casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar a ama das hebreias, que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Nesta noite, amados, ainda eu quero compartilhar, ainda pensando, e respirando um finalzinho do Dia das Mães. Eu quero pregar nessa noite sobre o papel de uma mãe nos planos de Deus. O papel de uma mãe nos planos de Deus. Oremos. Pai de amor, damos graças ao Senhor Deus pela bendita reunião e pelo precioso momento. Palavra do Senhor diante de nós, e entendendo que o Espírito Santo do Senhor também está no nosso meio. Tudo tão bem preparado, Deus, e nós nos alegramos em ver a maneira com que o teu povo nesta noite tem se postado para adorar o Senhor. E sabemos, ó Deus, que o momento é tão especial. Oramos que o Senhor comunique verdade em nossas vidas. No nome bendito de Cristo Jesus é que oramos. Amém. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que de alguma maneira homenagearam as mães hoje pela manhã, tá bom? Eu sempre penso em maneiras de homenagear e eu sempre erro todas as vezes que eu penso em fazer alguma coisa. Aliás, irmãos, eu sou ruim em criação, tá bom? De homenagens e até a questão de presentear também. Falar nisso, Bom, o Brasil me entende, já são 30 e poucos anos, ela já pegou o jeitão da coisa. Roupa é complicado você presentear com roupa. No final das contas, a gente é mal entendido, porque ela acha que se é grande demais, acha, que você está julgando ela, alguma coisa nesse sentido. Joia nem pensar, porque aquela que você quer dar, eu tenho certeza que ela não quer ganhar, o que ela quer ganhar, você não pode dar. Não é assim que funciona, homens. Não é assim? Então é melhor, Bebeto, deixa quieto, Deixa quieto. Se você dá algo muito caro, elas pensam: para que gastou tudo isso? Se você dá algo barato, ela pensa: nossa, só isso que eu falo. Então, irmãos, a melhor coisa é um abraço e homenagens na igreja, e vamos que vamos, tá bom? Eu quis homenagear a minha esposa e as mães nessa noite pregando uma mensagem: o papel de uma mãe no plano de Deus. Amados, eu tenho aprendido que o papel de uma mãe não é planejar a vida do filho. Não é. O papel de uma mãe é cuidar do filho para que ele viva o plano que Deus tem para a vida dele.
Guarde isso, mães. O papel seu não é planejar a vida do seu filho, mas sim cuidar do seu filho, de maneira com que ele tenha relacionamento com Deus e entenda da parte de Deus o plano de Deus para a vida dele. Guarde isso no seu coração, por favor. Eu creio que isso pode ajudar você. Embora, amados, tem toda uma participação humana, criação de filhos, amados, eu tenho a plena convicção de que é Deus que quer cuidar dos nossos filhos, planejar e usar a vida dos nossos filhos, e eu gostaria muito que você hoje, pelo texto, conseguisse enxergar essa questão. O texto que nós lemos fala do nascimento de uma criança, e cá para nós foi um dos momentos mais difíceis para a criança nascer. Era uma época que muitos poderiam dizer, como hoje muitos dizem, eu não quero nem pensar, criar filhos nessa época é uma época terrível. O que vai ser do meu filho daqui a 15, 16, 20 anos? Que mundo ele vai enfrentar? Eu quero dizer para vocês, quando Moisés nasceu, o povo de Deus vivia no Egito, num estado de escravidão, e as coisas estavam, a dureza crescia cada vez mais. Então guarde isso na sua mente, pais e mães, nessa noite. E para falar da primeira característica, o papel de uma mulher no plano de Deus, é que aquela mulher entendeu que ela precisava proteger o seu filho. E essa proteção, eu vou explicar que tipo de proteção é, tá bom? Versículo 1, a palavra de Deus nos diz: e foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Ou seja, era entre o povo de Deus. Não casou de uma maneira, e a Bíblia não menciona o nome deles, mas os nomes dos pais é Amão e Joquebede. A mulher que eu prego nessa noite, a mãe, chamava-se Joquebede. Eles se conheceram, Amão e Joquebede, se aproximaram, se casaram e tiveram, diz a Bíblia, um filho. Versículo 2: e a mulher concebeu e deu à luz um filho. Normal. Lembrando do contexto em que eles viviam, era um contexto improvável, não era o melhor, era muito difícil aquele momento. Do ponto de vista humano, não poderia esta criança ter vindo numa hora mais ruim, por causa da situação. Pensem só, irmãos, o texto fala para nós, e se você olha comigo, lá no capítulo 1, nós vamos olhar daqui a pouquinho, a situação com que o povo de Deus vivia ali era uma situação de escravidão. E o Egito, por perceber que o povo de Deus estava crescendo, que Deus estava abençoando o seu povo, e o povo crescia, o povo ali no Egito ficou com medo. O que eles fizeram? Começaram a subjugar o povo e fazê-los a se tornarem escravos. E nesse contexto de escravidão, de dureza, de servidão, um moço e uma moça se conhecem, se apaixonam e se casam. E nasce um filho. Repito, do ponto de vista humano, não poderia ter vindo em pior hora. Mas, irmãos, de uma perspectiva divina, não poderia ter vindo no momento mais perfeito. Do ponto de vista humano, Amão, Joquebede, onde que vocês estão com a cabeça de casar e ter filho agora, sendo que o povo está sendo subjugado, e mais, irmãos, existe uma ordem para mandar matar as crianças que fossem nascendo, os homens que nascessem. Então, Amão e Joquebede casar-se e se relacionar e ter filhos, e porventura poderia vir um filho homem, e no caso veio um filho homem, e esta criança corria o risco de ser morta. Então, da perspectiva humana, esquece. Da perspectiva divina, não tinha momento melhor. Porque lá em Atos capítulo 7, versículo 25, a palavra de Deus
fala para nós, irmãos, que ele veio na hora certa. Veio como instrumento de Deus para salvar o povo de Deus. Vira a página da sua palavra aí em Êxodo capítulo 1, versículo 9. A palavra de Deus nos diz: o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Irmãos, Deus estava prosperando o povo dele, porque Deus prospera o seu povo. Amém, igreja? Deus sempre prospera. Independente do lugar, independente de qualquer coisa, Deus prospera o povo. O povo estava crescendo, estava prosperando. Aí a palavra de Deus nos diz, versículo 11: e puseram sobre ele maiorais de tributos para afligirem com suas cargas, porque edificavam para Faraó cidades armazéns. Versículo 12: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicava, tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, e que os obrigava com dureza. Esta é a situação. Versículo 15: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e da outra Puá, e disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, qual que era a ordem? Matai-o. Mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe disseram. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Os irmãos, prestem atenção no contexto. O contexto é terrível. É servidão, é amargura, é escravidão. Mas a Bíblia diz que o povo fazia o que, irmãos? Crescia. O povo de Deus crescia. E quem é que dava o crescimento para este povo? É Deus. Então Deus independe de circunstância. Deus independe de lugar. Deus independe de uma ordem superior que queira, intimidá-lo. Versículo 21. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio. Guarda essa expressão: lançareis no rio. Mas a todas as filhas guardarei com. Esse lançarei no rio era para matar. Não era para fazer o que a mãe de Moisés fez. Lance no rio para que morra. Lançar uma criancinha no rio, irmãos, é morte certa. Muito bem. É nesse contexto, irmãos, que Moisés nasce. E nós estamos falando hoje sobre uma mãe que quer deixar ser usada para que Deus cumpra o plano dele na vida dos seus filhos. E a palavra de Deus nos diz, lá no versículo 2, e uma mulher concebeu e deu à luz a um filho, que é o Moisés que nós estamos falando, e vendo que ele era, falei bem, formoso, escondeu-o 3 meses. Vendo que era formoso. Será que se fosse feio a mãe ia jogar fora? Tem alguma mãe aqui que diria: meu filho é feio? Eu nunca encontrei, eu já reconhecia. Os meus eu disse, eu voltava, nossa, que bonitinho, ficou bonito, mas na hora que nasceu, o pai eu reconhecia, era feio, mas ficaram lindos, Mas a mãe desde o começo era linda das mães. A mãe olhou e disse: é formoso. Esse é detalhe. Aos olhos humanos é formoso. Para Deus, irmãos, Deus disse: Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão.
Deus tinha planos maiores para aquela criança, como Deus tem planos maiores para nós. Irmãos, o autor da vida é Deus. Ele tem sempre planos maiores e melhores para os nossos filhos. Quando o Senhor anunciou sobre o nascimento de Isaac, Ele já revelou que Ele tinha plano para Isaac. Quando Deus mandou o anjo revelar sobre o nascimento de Sansão, Deus já pintou, mostrou o quadro, como seria a vida de Sansão. Quando Deus, irmãos, falou sobre Jesus Cristo, Ele disse: vai vir aquele que vai salvar a humanidade dos seus pecados. Porque Deus, que é o autor da vida, Ele tem planos melhores para os nossos filhos. Amém, amados? O que nós devemos fazer? O que uma mãe temente a Deus deve fazer? Apenas proteger seu filho. Versículo 2: escondeu-o 3 meses. Irmãos, esconder uma criança 3 meses, num lugar onde as pessoas eram constantemente vigiadas. Se você olha o capítulo 1, você consegue visualizar a cena, e até nos próximos capítulos também, como as pessoas vigiavam o povo de Deus. E Faraó, que era muito esperto, aliás, ele era movido pelo diabo, irmãos. O que Faraó dizia? Vamos matar as crianças, porque nós, se matar as crianças, a gente consegue diminuir a proporção e conseguimos controlar esses maiores que ficaram. Então, por 3 meses, Joquebede conseguiu esconder uma criança. Dá para entender isso? Você consegue ver proteção aqui, mãe? Uma mãe conseguir conviver com uma criança de 3 meses dentro de casa, sem que ninguém perceba que ali tem uma criança. Ela era hebreia, ela era do povo de Deus, mas ela protegeu o seu filho. Amém, amados? Sabe o que significava para uma mãe proteger uma criança do sexo masculino naquela época? Adivinha? Seria morta. Se ela é pega escondendo o menino dela ali, ela seria morta. Então Joquebede, ela arriscou a sua própria vida para proteger o seu filho. Ela foi contra uma ordem do rei e escondeu o seu filho. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar nessa noite para as mães. Uma mãe que realmente quer preparar os seus filhos para ser usado no plano de Deus, ela tem que entender que ela tem que proteger o seu filho. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre essa proteção do filho. A proteção do filho não é: ai, coitadinho do meu filhinho. Todo mundo fala mal, todo mundo é isso, ninguém entende ele, né? Ele quebrou o carrinho do outro, mas tadinho, é o jeito dele de brincar. Sabe esse tipo de proteção que eu falo como louco? Não é essa proteção, tadinho do meu filhinho, ele não pode trabalhar, ele não pode, eu vou cuidar dele, eu vou tratar, eu tenho que proteger o meu filho. Não é assim que nós devemos proteger nossos filhos. Às vezes, irmãos, ralar, cair, machucar, acontecer alguma coisa é importante para que eles possam crescer. Eu estou dizendo proteger o filho do inimigo, proteger o filho falando ou preparando ele para as coisas de Deus. Ela era do povo de Deus, irmãos, e ela quer que o seu filho cresça como sendo um povo de Deus. A segunda coisa que eu percebo na vida dessa mulher está no versículo 3: não podendo, porém, mais escondê-lo. E eu imagino cada dia, pense comigo, cada dia, na hora que aquela criança chorava, o que essa mulher fazia? A criança, ela vai se desenvolvendo. Nesses 3 primeiros meses, tem muita dificuldade, problema intestinal, problema dor de ouvido, é resfriado. E ela abafando tudo, porém não podendo mais escondê-lo. Tomou uma arca de juncos. A arca de juncos era como se fosse um cesto, e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos à margem do rio. Para aqueles que sabem um pouco de geografia, o rio Nilo não é um rio pequeno, não. Ele é um rio muito grande. E esta mãe
ela pegou a sua criança, não podendo mais esconder ele. E eu fico imaginando ela pegando aquele cesto. E eu imagino aquela mãe passando barro ou betume, revestindo aquilo, e de repente pensando: será que é o suficiente? Será que vai entrar água? Ou será que não? Será que meu filho realmente está seguro aqui? E ela o fez. Talvez alguém poderia pensar: mas por que num cesto? Por que não num barco? Por que não numa coisa que realmente trouxesse um pouco mais de segurança? Irmãos, é o que ela tinha em casa. Então, primeiro, mães, protejam os seus filhos o melhor que vocês puderem, porque os seus filhos, com certeza, Deus tem um plano especial para a vida deles. Se Deus deu para nós, é porque Ele tem plano. Ele não só tinha plano para Cristo, Ele não apenas só tinha plano para Isaac, Ele não apenas só tinha plano para Sansão e para tantos outros. Deus tem um plano para a vida dos nossos filhos. Protejam-nos. E ela, amados, fez tudo o que ela pôde com o que ela tinha. Amados, isso para mim é especial. Ela não tinha muitos recursos, eles viviam como escravos, mas ela pegou o que ela tinha. Ela sabia que ela não podia, diz o versículo, não podendo, porém, mais esconder. Se eu continuo com ele aqui, ele vai morrer, eu vou morrer. O que eu posso fazer? Eu vou fazer algo. O que é que eu tenho? O que é que eu posso? Bom, se eu pegar esse cesto e eu impermeabilizar esse cesto e colocar a criança aqui, é uma oportunidade de poder salvá-lo. Amados, a pergunta: por que improvisar? É porque, irmãos, ela fez o que ela pôde, enquanto ela pôde, com o que ela tinha. Você se lembra daquela mulher que naquele dia foi e chegou aos pés do Senhor Jesus e ungiu o Senhor Jesus com aquele vaso de perfume caríssimo, que as pessoas disseram depois: por que esse desperdício? Fazer tudo isso por ele? Esse perfume poderia ter sido vendido. Isso foi um dos seguidores de Jesus falou: isso poderia ter sido vendido, pegado dinheiro e dado aos pobres. Mas Jesus vira e olha para ele e diz: olha, essa mulher fez tudo o que ela pôde, enquanto ela pôde, e enquanto este evangelho for pregado, esta mulher será lembrada. E Deus honrou aquela mulher naquele dia, porque ela fez o que ela pôde, enquanto ela podia. Amém, amados? A segunda característica de uma mãe que realmente está dentro do plano do Senhor, cuidando dos filhos que é de Deus, é uma mãe que faz o que pode com aquilo que ela tem. Você não precisa ter coisas extraordinárias para que os seus filhos façam coisas extraordinárias. Não. Você simplesmente precisa deixar Deus trabalhar. Porque Deus usa pessoas simples, com coisas simples, mas para fazer daquele menino um libertador do povo dele. Amém, igreja? O homem não consegue fazer as coisas bem feitas. Deus disse para Abraão, para Sara: vou fazer de vocês uma grande nação. E de repente Sara viu que a coisa estava demorando, e Sara pega a sua serva, a sua escrava, e dá para o seu marido. Olha que coisa absurda. E diz: olha, deita com ela e gere filhos dela, porque Deus não vai. Também é a mesma coisa, porque ela é minha serva, ela é minha. Gerando dela é como se fosse meu. Vou dar uma mãozinha para Deus, porque Deus estava esquecendo, ou ele não vai ter condição de fazer aquilo que ele prometeu que ele faria. Irmãos, o ser humano, ele tem algumas ideias absurdas. E não pensa que só foi Sara que tem ideias absurdas. Nós temos. Na ênfase de querer planejar a vida dos nossos filhos, nós não fazemos isso. Amém, igreja? Amém, igreja? Nós não trazemos plano para os nossos filhos. Nós cuidamos dos nossos filhos para que eles entendam o plano de Deus para a vida deles. Há muitas pessoas vivendo infelizes porque seguiram a ideia dos pais. O pai arranjou casamento. Eu brinco com a minha filha tentando arranjar casamento para ela, e ela: pai, só é doido. Onde você viu falar as coisas dessas? Filha, é só brincadeirinha. Eu oro para Deus te dar
um homem. Eu brinco. Profissão. Ô filho, engenheiro é melhor do que educação física. Depois de um ano de faculdade de engenharia, abandorou tudo, vou fazer educação física. Então, filho, pensa bem. A gente dá aquelas ideias, mas você está vendo a direção nessa área? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nós podemos dar uma bocadinha, testar, onde eu testei o Mateus da Gabi. Mateus, eu queria tanto que você tivesse vindo com mais tempo. Tem uma igreja que nós estamos construindo, nós estamos orando por um pastor. Olha, você é um perfil. Aí ele arregalou os olhos, olhou em mim. A Gabi falou: Mateus, o pastor está testando você. Ele quer saber se você realmente está disposto a ir para as tribos ou não. Eu testo meus filhos, eu testo as pessoas, porque eu quero que as pessoas entendam que Deus tem para elas, e não nós fazermos o roteiro da vida dos nossos filhos. Então, mães, façam o que podem, com o que vocês têm, em favor dos seus filhos. A Jacobede, ela escondeu o seu filho por 3 meses, e eu imagino que isso deu trabalho. Ela colocou em risco a sua vida, mas amados, aqui nós vemos agora no versículo 3, que ela faz algo diferente. Ela pega o que ela tem na mão, e eu imagino que com medo, talvez com dúvidas, mas ela faz. Às vezes nós pensamos que Deus precisa de pessoas realmente com muita capacidade para fazer alguma coisa, mas aquela mulher fez o que podia com o que ela tinha, e ela simplesmente colocou, olha só, irmãos, versículo 3, pondo nela o menino, o pôs nos juncos à margem do rio. Mães, proteja seus filhos o melhor que puder, e faça o que puder, enquanto vocês podem, e com aquilo que vocês têm. Deixa sua Bíblia marcada aí, e vá comigo lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Todo mundo, por favor. 2 Pedro 1, 2. Talvez para alguns, olha, ela teve tanto cuidado, durante 3 meses conseguiu esconder, mas agora ela deu um passo muito que, poderíamos dizer, insano. Ela olha o que ela tem, ela passa barro e betume, coloca a criança e solta. É tudo o que ela tem. 2 Pedro 1, 2, a palavra de Deus nos diz: graça e paz nos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. 3. Visto com o seu divino poder, a Bíblia nos diz, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. O que é que Deus tem nos dado, irmãos? Tudo. 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 Deus tem nos dado tudo. Moisés, anos para frente, ele está diante de Faraó. E o que é que Moisés tem na sua mão? Um simples cajado. Aquilo impressiona aquele homem. Depois Moisés está diante de um mar, e Deus simplesmente diz: levanta o cajado. O que ele tinha na mão, irmãos? O que é um cajado? Um pedaço de pau, uma bengala. O que aquilo fez, irmãos? Abriu o mar. Certo dia, um grande homem, um filisteu, um gigante, estava assolando o povo de Deus, zombando do povo de Deus, e chega diante dele um homem de estatura baixa, com 5 pedrinhas e uma funda na mão. O que é uma funda? O que é 5 pedrinhas diante de um gigante? Um dia, a Bíblia nos fala lá no livro dos Evangelhos, nos Evangelhos, uma multidão faminta, assentada, olhando para o Senhor Jesus e para os seus apóstolos. Faminta. Os apóstolos vieram falar do Senhor: despede essa multidão, porque nós não temos condições de tratar e cuidar delas. O Senhor disse: que tem alguma coisa de comer?
Aí alguém olhou, senhor, tem uma criança aqui que ele tem 5 pães e 2 peixes. O que são 5 pães e 2 peixes diante de uma multidão? O que é uma funda e 5 pedrinhas? O que é um cajado? Humanamente falando, o que são essas coisas, irmãos? Nada. Mas o que são essas coisas na mão de Deus? É tudo. É tudo. Para aquela mãe, aquele cesto, eu não sei se ela tinha mais, ela deve ter pegado o melhor, se tinha mais, senão talvez era o único. Aquele barro, aquele betume, passou mais, colocou a criança e lembra? Soltou a criança. E lá se vai a criança. Aprendemos aqui, amados, uma grande lição. Grande lição. Entender que os nossos filhos são de Deus. Ana orou, Deus me dá filho, Deus me dá filho, Deus me dá filho. Ela sofreu, e o dia que Deus deu, o que ela fez? Ela deu para Deus. Ela deu, Senhor, é do Senhor. Aí alguém diria, é louca, essa mulher é louca. Mas ela sabia que se estivesse na mão de Deus, estaria muito bem cuidada. E aliás, os filhos são do Senhor. Amém, amados? Alguém hoje aqui disse que é de Deus. E é de Deus. Então, mãe, proteja os seus filhos o melhor que você puder. Faça tudo o que puder, enquanto você pode, para protegê-los. E em terceiro lugar, e último lugar, a palavra de Deus nos diz, a partir do versículo 4. Então imagine a cena. Durante 3 meses, escondendo a criança, colocando em risco a sua vida, mas protegendo a criança. Depois, fazendo o que pôde, colocando aquela criança solto à margem do rio. Do versículo 4 até o versículo 10, conta-se esta história. A história de que, quando ela colocou aquela criança e a soltou, tinha alguém observando aquela história, aquela situação. E eu imagino que aquela pessoa com o coração pequenininho, e vendo uma mãe soltando uma criancinha no meio dos juncos. Lembra, o cesto era de junco, havia juncos plantados, nasceram nas margens do rio, e lá se foi, eu imagino aquela cestinho batendo. Sabe quando as coisas correm no rio? Bate, depois vira, e foi indo. E a irmã ficou observando aquele cesto. Eu imagino que ela foi andando às margens vendo. A Bíblia diz que a filha de Faraó e as suas criadas estavam à beira do rio. E elas avistaram o cesto. E pegaram o cesto. E quando pegou o cesto, e eu acho interessante que elas viram o cesto, e quando pegou o cesto e veio abrir o cesto, a Bíblia diz que a filha de Faraó viu o menino. Irmãos, e o menino chorou. Talvez se tivesse chorado antes, algum soldado tinha prestado atenção, teria pegado e matado a criança. Eu fiquei pensando. Mas o menino, 3 meses, e já entendia. Eu vou chorar para impressionar. Quem resiste um chorinho de criança? Aí eu pensei isso, irmão. Aí eu posso pensar, pensa comigo também. A criancinha chorou. Deve ter feito aquela carinha de piedade para a filha do Faraó, porque a filha do Faraó se comoveu com aquela situação. Irmãos, pensem, o terceiro ponto é: confie em Deus de todo o seu coração. Porque Joquebede, eu creio, ela confiou em Deus. Deus, eu vou fazer o que eu posso, eu vou soltar, da agora em diante, com quem? Com o Senhor. Irmãos, muitas coisas poderiam ter acontecido. Um animal poderia ter pegado aquele cesto, porque um animal, crocodilos, peixes, sei lá, alguma coisa que poderia. Irmãos, aquele poderia ter ido para outra margem do rio e eles não ter visto. Poderia ter afundado. Poderia ser que a filha de Faraó e as outras não fossem lá. Os irmãos podem pensar o que vocês quiserem, eu pensei em várias coisas. Muita coisa poderia ter acontecido. Mas uma coisa eu sei que de fato aconteceu. Deus honrou a confiança da mãe daquela criança. E Deus fez de uma maneira tão especial que a outra que foi observando, e quando a minha mulher, a filha de Faraó, pegou e viu aquela criança, a outra que chegou e disse: quer que eu chame uma hebreia para cuidar dessa criança? Ela disse: mãe, pode chamar, chama lá. Aí eu conheço alguém que pode cuidar. Correu lá e chamou quem, irmãos? A mãe do bebê, a mãe de Moisés. Joquebede foi lá,
Eu imagino, irmãos, ela ter que se disfarçar para não chorar. E agora a outra falou: ó, cuida dele para mim, cuida bem cuidadinho dele, viu? Zela dessa criança, por favor. E olha, eu vou te pagar um salário para você cuidar dele. E quando ele cresceu e se tornou adulto, voltou, aí a filha do faraó adotou ele. Quem faz essas coisas, irmãos? Não é Hollywood. Hollywood, né, eles programam um filme legal, né? Não é a Rede Globo. A Rede Globo não programa nada que presta. Mas quem faz essas coisas? É Deus. Eu não creio em acaso, eu não creio em sorte, eu não creio em azar. Eu creio que Deus tem planos perfeitos, fantásticos para cada um dos bebezinhos que nascem. Gabi, vai ser um outro homem? Outro homem. Pregador da palavra de Deus. Amém, Michel? Que mecânico que nada, né, Michel? Estou brincando. Se quiser ser mecânico também, né? Um mecânico que prega a palavra. Para que Deus dá filhos para nós, irmãos? Deus quer que as mães, lógico, família, mas as mães protejam seus filhos o melhor que você puder. E essa proteção é ensinando o seu filho a conhecer Deus. Não tem proteção melhor do que ajudar os filhos a entender quem é Deus, a ter temor de Deus. Esta é a melhor proteção. Não é, ai filhinho, não, você não, deixa eu ficar aí, ele se machucar, ele tem que aprender o que é a vida, amém, amados? Ele tem que apanhar de vez em quando, porque você não apanha do pai e da mãe, ele vai apanhar da polícia, vai apanhar na cadeia. Então, faz, não é a proteção que eu estou dizendo, ajude o seu filho a entender que Deus está usando a sua vida para o proteger. Faça tudo o que você puder, enquanto você pode, pelo seu filho. E entenda aí, mães e pais, confie no Senhor Deus de todo o seu coração. Hoje nós vemos, a super proteção dos pais, em relação aos filhos. Irmãos, eu volto a dizer aquilo que eu já disse no ano passado ali, um pouquinho atrás. Nós imaginamos que Deus só vai pegar coisa extraordinária e usar para... Não, Deus pega coisas simples e transforma em coisas grandes, amém, amados? William Carey disse, olha, faça tudo o que você pode, como se tudo dependesse de você, entendendo que tudo depende de Deus. Faça o seu melhor para cuidar dos seus filhos, mas entendendo que ele não é seu. Agora, uma certa vez eu ouvi uma mãe dizer, depois de ter fracassado na ajuda com o filho, dizia, eu já entreguei para Deus. E eu disse, não tem esse negócio de entregar para Deus não, o negócio aí, Deus te entrega e Deus fala, entregue para Deus. Cuida, você fez? Fiz, agora cuida. Proteja, faça o que você pode, enquanto que você pode, e confia que Deus vai ajudar você, irmãos, porque Deus ajuda. Nós tivemos o Adriel muito novo, né, Zilda? Com 18 anos. O Adriel nasceu, eu tinha 18 anos e 5 meses, 4 meses só. Dá para entender isso? Samuel já tem 19, Samuel. A idade de Samuel já era pai, vai fazer quase um ano. Olha só, que coisa doida. Aí cuidar daquele bichinho, né? Chorando. Depois veio o Fernando, e nós achamos que ele sabia um pouquinho mais. Aí depois ficou mais craque. Quando nasceu a Letícia, bom, antes era 2 homens, agora veio uma menina, 7 anos depois, eu me lembro um dia, eu olhei lá no berço e eu falei, nós não vamos conseguir criar esse bichinho aí. Eu falo bichinho porque são meus filhos, né? É nossa cria, né? Vamos dizer, não vai conseguir criar. Mas simplesmente Deus nos deu capacidade, fomos tentando fazer o nosso melhor com a palavra de Deus, protegendo, fazendo o que podíamos. Houve um momento que essa igreja, eu tinha um bom trabalho, eu trabalhava no Zine e tudo mais, eu lembro do irmão Valdir, Kleber, o irmão André, o irmão Salvador, eu falei em casa, lembra, Valdir? Propor para mim assumir a igreja em tempo integral. Eu só disse para eles, olha, eu tenho uma família, a igreja vai cuidar de nós? Eles ofereceram para nós 4 vezes menos do que eu ganhava. Eu disse, mas a igreja vai cuidar de nós? Eu disse, vai, pastor, nós vamos fazer o melhor para cuidar do Senhor e da sua família. Aí depois que eles saíram de casa, eu aceitei, e eu virei para minha família e disse, filhos, faculdade, esqueçam, também esqueçam, o pai não vai conseguir, se vocês conseguirem, está tudo bem,
Mas eu tenho uma certeza, Deus vai cuidar de nós. Irmãos, Deus cuidou de nós, de cada um de nós, dos meus filhos, e Deus tem cuidado de nós. Então, mães, proteja os seus filhos, ajudando-os a entender sobre o Senhor e ter temor do Senhor. Faça tudo o que puder com aquilo que você tem enquanto pode, e confie no Senhor de todo o teu coração. Finalizando a história, quem é Moisés? Ou quem foi Moisés, irmãos? O libertador do povo de Deus. Aquela criança que foi protegida por aquela mãe. Então, nesta noite, eu quero encorajar as mães e também os pais, a fazer o seu melhor. Proteja os seus filhos, faça o seu melhor, confie no Senhor, entenda, eles não têm que viver os seus planos. Eles vão viver os planos de Deus para a vida deles. Você vai apenas, aqui, dali. Ontem o Gabriel me ligou. 30, quantos anos? Nem sei. 32? Pai, queria um conselho. O senhor ora por mim? Isso assim, tá. Pai, vai orar, filho. O conselho foi dado, a oração é a minha promessa. Eu oro. Fica tranquilo. Deus mostra os planos dele para a nossa vida. Eu não dirijo a vida dele, eu não dirijo a vida dos meus filhos. Eu tento eles entenderem o que Deus quer como plano para as suas vidas. Amém, amados? Que Deus ajude cada um de nós a entender isso para mim, tá bom? Nosso Deus e nosso querido Pai, olhando para a tua palavra nessa noite, nós percebemos uma mãe que ela não foi instruída, estas mães foram instruídas nessa noite, a entender que devem proteger os filhos, a entender que devem fazer o que pode com o que pode, a entender que realmente precisa confiar no Senhor, porque o Senhor cuida dos filhos, porque o Senhor tem sempre planos melhores para eles. Mas ela, por ser alguém temente ao Senhor, ela deu esses passos de uma maneira natural. E Deus, a minha oração nessa noite é que as mães neste auditório entendam isso. E que, com a oportunidade que tiveram de ouvir de uma mensagem esboçada, ilustrada, elas possam pensar sobre isso também para os seus filhos. Proteja, mãe, os seus filhos do inimigo. Faça o que puder para proteger. Não, mãe, não entregue os teus filhos ao inimigo. O mundo é um arqui-inimigo. Eles querem roubar os seus filhos para destruir eles. E o mundo não mede esforços. Ele vai usar pessoas, ele vai usar posição, vai usar dinheiro, vai usar tantas coisas, intrigas, para tentar fazer com que os filhos saiam debaixo da proteção. Mas, mãe, você sabe, um filho realmente só é protegido se ele realmente estiver debaixo do cuidado especial de Deus, buscando e entendendo o plano de Deus para a sua vida. Então, mães, proteja os seus filhos, ajudando-os a entender o plano de Deus para as suas vidas. Nessa proteção, mãe, faça o que pode, enquanto pode. Não espere muito, mãe. Não imagine que você está orando muito. Ore mais. Melhore mais o seu testemunho. Faça mais para o Senhor, de maneira que o teu filho realmente olhe e entenda: você é uma mulher de Deus. É uma mãe muito especial. Você é a mulher de Provérbios. Você tem feito o que pode, enquanto pode, para poder proteger o seu filho de ser morto ou morta. Há mães que já não tem mais como ajudar os filhos ou filhas a se livrar da morte, porque o inimigo está já quase sufocando os filhos, porque nós, como pais, em algum momento deixamos de fazer tudo o que podíamos ou o que devíamos enquanto devíamos. Então, Deus, ajude cada um aqui a olhar para a vida de Joquebede, imaginar aquela cena daquela mulher trabalhando ali naquele cesto, colocando barro e betume, de maneira que
pudesse ser a chance da proteção da vida do seu filho. Mães e pais, faça o que pode enquanto pode. Vai chegar uma hora que teus filhos não vão te ouvir mais. Talvez até volte, mas vão voltar com cicatrizes e com coisas terríveis. Mães, pais, confiem no Senhor como Joquebede. Ela simplesmente não soa aquela criança. O rio, que para muitos era sinônimo de morte, qualquer pessoa humanamente falando pensaria em algo diferente para poder colocar aquela criança para ser salva. Naquele dia aquela mãe pensou: eu vou soltar meu filho no rio e eu vou esperar que Deus cuide dele. E Deus mostrou todo o cuidado. Ela não apenas teve seu filho de volta nos braços, podendo criar com liberdade, mas ainda criar com incentivo financeiro. E ele tornou-se um libertador, sim, porque este era o plano de Deus para a vida dele. Deus, Pai, nós ouvimos nessa noite como o Senhor é bom por parte dos lábios dos nossos irmãos. Pai, entendendo dessa bondade, abre os nossos olhos, como o Senhor usou, Deus, a vida do irmão Linho para falar na quarta-feira sobre abrir os olhos. Abre os nossos olhos, Deus, para que nós ainda possamos dar esses passos que essa mulher por nome Joquebede deu, de maneira que nós possamos ajudar nossos filhos a conhecer, a entender e viver o plano do Senhor para suas vidas. Ajude-nos, ó Deus, ajude-nos a protegê-los, ajude-nos a fazer o que podemos, ajude-nos a confiar mais no Senhor. Esta é a minha oração e este é o meu conselho às mães e os pais nessa noite. Aqueles que são filhos, entesoure essa mensagem no seu coração, anote no cantinho da Bíblia e viva isso quando Deus te der a oportunidade de ser um pai ou uma mãe. Muito obrigado, Deus, pela liberdade e oportunidade que o Senhor nos deu de, nesta noite, Deus, vivenciar tudo que vivenciamos neste lugar. Obrigado a todos que vieram. Oramos, Deus, pela proteção do Senhor durante toda a semana. Oramos, Deus, Pai, por sucesso em cada área, Deus, das nossas atividades. Tudo aquilo que os irmãos estarão envolvidos em trabalho e tudo mais. Abençoa-os, ó Deus, e ajuda-os a se lembrar com muita alegria do dia maravilhoso que eles passaram na casa do Senhor. No nome bendito de Cristo Jesus, é que nós oramos com muita gratidão no nosso coração. Amém.